E paz, amados, mais uma vez estamos de volta com mais um episódio do Manar Podcast. E o tema de hoje vai ser sobre como vencer um pecado recorrente. Você sabe como vencer um pecado recorrente? Você tem algum pecado recorrente que você gostaria de se livrar dele? Então fica comigo, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre este assunto. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Todo cristão sincero, ele conhece a dor de lutar contra um pecado resistente, recorrente, contra um pecado que muitas vezes confessamos, mas que ainda guardamos certa condição de voltar à prática. Isso muito nos choca no sentido de nos fazer entristecer muitas vezes, porque aquelas falhas que nós cometemos, até mesmo sem querer, mas é uma coisa tão arraigada dentro de nós, que muitas vezes voltamos repetidamente, apesar das orações, apesar dos arrependimentos, apesar das promessas de mudanças que nós fazemos, mas existe essa condição. E muitos crentes acabam desanimados, perguntando muitas vezes: será que nunca vou vencer isso? A boa notícia do Evangelho de Cristo é que Deus não abandonou seus filhos, Deus não abandona seus filhos na escravidão do pecado. Embora a luta seja grande, embora a luta seja real, a vitória de Cristo também é real. Então, vamos entender isso com uma grande dose de compaixão, lembrando que a palavra de Deus nos ensina que a santificação é uma obra contínua do Espírito Santo, da graça de Deus na vida do crente. Não alcançamos a perfeição nessa vida. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que somos chamados a crescer progressivamente em santificação. Então, o que devo fazer, pastor, quanto a esse pecado, essa falha recorrente? O primeiro passo para vencer um pecado recorrente é parar de minimizá-lo. Pecado é pecado. Muitas vezes chamamos de fraqueza aquilo que Deus chama de pecado. Criamos justificativas, criamos desculpas, criamos muitas vezes uma racionalização para o comportamento que precisam ser confrontados com a palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes nós falamos, não só na igreja, mas em locais onde nós somos convidados a falar sobre esse assunto, que temos alguns exemplos na Bíblia que são muito claros para nós. Davi só encontrou a restauração daquilo que reconheceu sinceramente ser a sua culpa quando ele estava diante do Senhor e se colocou nessa condição. A vitória começa quando deixamos de esconder os nossos pecados, de esconder aquela falha que nós cometemos, e dificilmente teremos a disposição de combatê-lo realmente se não estivermos ligados a Cristo, ligado à palavra de Deus. Lembre-se que quem você é em Cristo. Essa é uma das condições importantes. Paulo não diz que aos cristãos, para se tornarem
novas criaturas, mas ele lembra também que elas já são nova criatura. Elas não serão novas criaturas, elas já são. Então, a luta contra o pecado não é travada para conquistar a salvação, mas é justamente por termos a salvação é que nós lutamos contra o pecado, porque agora, com os nossos olhos abertos, sabemos identificar onde estão os pecados, os pecadinhos e os pecadões, que entristece o Espírito Santo de Deus. Então, em Cristo, nós não somos mais escravos desse pecado. Nós podemos parar imediatamente quando tomarmos uma posição. Então, a sua autoridade é maior do que a autoridade desse pecado, porque a autoridade desse pecado ela foi quebrada na cruz. Agora, pois, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo não somos mais escravos do pecado. Em Cristo nós somos libertos. O pecado ainda está presente em nós, sim. Enquanto estamos nesse corpo carcomido pelo pecado, estamos sujeitos ao pecado. Entretanto, há uma transformação. Há uma transformação. Não podemos nos sujeitar novamente ao domínio absoluto do pecado, já que pertencemos agora a Cristo. Então, a identidade precede a transformação. Pense nisso. Quando compreendemos quem somos em Cristo, entramos numa esfera diferente, onde encontramos forças para resistir às tentações. Deus não nos chamou para lutar sozinho. Lembre-se disso. Engano seu se você tentar lutar sozinho para ter uma vida de consagração a Deus. A palavra, a oração e a comunhão com a igreja e os sacramentos são meios de graças dados pelo Senhor para que nós usufruíssemos deles. Muitos desejam viver e vencer o pecado, mas sem cultivar uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de comunhão com os irmãos, de comunhão verdadeiramente nos relacionamentos cristãos, ele não consegue. Ele não consegue. Por quê? A santidade, ela não cresce no vazio. Não. Ela floresce quando alimentamos a nossa alma com a verdade de Deus. Quanto mais espaço damos para a palavra de Deus, quanto mais a palavra de Deus ocupa espaço na nossa vida, menos espaço fica para as tentações e para os pecados, nem que sejam aqueles domésticos que muitas vezes queremos guardar, porque achamos que não é nada demais. Não é? A Bíblia, ela nos ensina que nós estamos numa batalha espiritual. E essa batalha espiritual é vencida diariamente através da dependência constante do Senhor. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Isso explica porque muitas vezes, quando nós tomamos pé da situação e exigimos que todo o mal saia, ele sai. Por quê? Porque nós temos autoridade para isso. Agora, se você não faz nada, não tem como você também se desvencilhar dessas coisas. Você tem que fazer a sua parte e Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer. Então, uma das maiores armas de Satanás é convencer os cristãos que eles não valem nada, que com eles não vale a pena continuar lutando porque ele é o vencedor de tudo. Esse é o maior engano que Satanás tem colocado. Quando caímos, somos tentados a acreditar que fracassamos definitivamente.
Porque o inimigo, ele quer que nós não saibamos quem somos em Cristo. Porque ele sabe que no dia que você toma conhecimento de que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando resistimos ao diabo, ele é obrigado a fugir de nós. Então, quando ele sabe que você pode conhecer essas verdades, ele vai impedir o máximo para que você entenda. Porém, o Evangelho nos lembra que nossa esperança não está em sermos perfeitos aqui. Estamos em usar a autoridade da palavra de Deus durante a nossa caminhada até a perfeição de Cristo. E não vamos alcançar essa perfeição nesse corpo, só na eternidade, com novos corpos. Certo? Então, o justo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que sempre se levanta pela graça de Deus. Pense nessas coisas porque são importantes que você aprenda. Arrependa-se rapidamente de qualquer pecado que você tenha cometido. Volte-se para Cristo, que é rico em perdoar. Continue avançando na sua caminhada. A santificação é frequentemente um processo de muitas batalhas, até que a vitória se torne visível. Então, como vencer um pecado recorrente? Reconheça sua seriedade. Lembre-se da sua identidade em Cristo. Utilize os meios de graça e persevere mesmo diante das quedas. A vitória não acontece pela força da vontade humana, mas pelo poder do Espírito Santo operando através da graça de Deus em nossas vidas. Portanto, queridos, talvez você esteja lutando contra um pecado recorrente há anos. E talvez nesse momento você nem saiba a sua identidade em Cristo. Mas pense o que você poderia mostrar ao Senhor. Veja que as coisas de Deus funcionam dessa forma. Você sozinho não pode fazer nada. Mas com a ajuda do Espírito Santo que habita em você, você é forte o suficiente. E o mesmo Deus que te resgatou do lamaçal do pecado, te trouxe para o reino do Filho do seu amor, ele há de completar aquilo que ele começou, a boa obra que ele começou, até completá-la para que você seja semelhante a Cristo. O pecado pode até travar uma batalha, ganhar uma batalha ou outra, mas a guerra final, quem ganha é Cristo. E quem ganha é aquele que entregou a sua vida ao Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor. Embora o inimigo queira nos desafiar a negar essa condição, nós sempre confirmaremos em alto e bom som: só Jesus Cristo salva. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Porque em Cristo a luta é real, mas a vitória também é real. Tá certo? Se o podcast de hoje te ajudou de alguma forma, dê o seu like, se inscreva, adquira o guia. Nós vamos continuar deixando o link aqui para que você aprenda a palavra de Deus e seja uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Nos vemos no nosso próximo podcast.